Muito boa tarde. Damos assim início a este painel que será dedicado à participação do utente ou associações representativas do mesmo em saúde, numa iniciativa desenvolvida pela APA, há precisamente um ano nas últimas conferências de valor, designada por Roteiro para a Participação em Saúde. Este roteiro para a participação em saúde é tanto mais importante após a publicação da Carta da Participação em Saúde, sobretudo com a Lei 108/2009, de 9 de setembro, que no fundo fomenta a participação das pessoas com ou sem doença e os seus representantes nas decisões que afetam a saúde da população e incentivar a tomada de decisão em saúde. É então do domínio público que a APA tem vindo a alertar e a fomentar a necessidade de promover uma participação mais ativa e efetiva do cidadão em saúde, um processo fundamental nos tempos atuais, no qual se pretende uma gestão mais participada por todos os intervenientes do sistema, nos quais se incluem naturalmente os cidadãos. Por esse motivo, a APA lançou o desafio ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em colaboração com o Mais Participação, Melhor Saúde, para desenvolver um estudo sobre a participação pública nos hospitais do SNS. O desafio foi prontamente aceito, pelo que no início deste ano auscultaram-se várias instituições hospitalares e os seus conselhos de administração, sobretudo para aferir quanto à implementação dos conselhos consultivos e aos imperativos legais relativos à participação do cidadão nas instituições hospitalares, também quanto ao reconhecimento das áreas com maior potencial de participação dos cidadãos em saúde, bem como a identificação dos pontos críticos para a implementação da participação do cidadão nas instituições hospitalares. Estava prevista a divulgação pública dos resultados deste mesmo estudo sobre a participação pública nos hospitais do SNS no passado mês de abril. No entanto, devido à pandemia, apenas nos é possível comunicá-los e analisá-los no dia de hoje. Para tal, contamos com um painel de ilustres oradores e comentadores, nomeadamente o professor Mauro Serapioni, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que nos dará a honra da apresentação dos resultados do estudo. Também teremos como comentadores Ana Infante, Presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém, a Rita Pérez, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Carlos Silva, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tamegui Sousa e Sofia Crisóstomo, Coordenadora do Mais Participação, Melhor Saúde. Sem mais demoras, passo então a palavra ao professor Mauro Serapioni para nos presentear com os principais resultados do estudo. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. É um grande prazer estar aqui a apresentar os resultados desta investigação, mas gostaria, antes de tudo, agradecer pelo convite o presidente do APAC, o Alessandro Lorenzo, e o secretário-geral da Associação Portuguesa de Administração Hospitalares, o Miguel Lopes, que tem também acompanhado o processo de investigação. Eu vou preparar a minha apresentação iniciaria com uma brevíssima introdução sobre o contexto da participação em geral. E depois vou apresentar os resultados preliminares destes estudos. É importante apresentar o contexto porque o tema da participação é muito complexo, não é fácil, tem muitos desafios. Então, é importante dar uma ideia geral do que acontece a nível internacional e nacional, antes de falar diretamente do resultado deste estudo. Eu começo apresento esta imagem muito interessante da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma publicação de 2001. É interessante porque relaciona como há três tipologias de interação entre sistema social e cidadãos. Em prática, podemos ver esta ponte que tenta de aproximar o cidadão de uma parte e o sistema. E na ponte temos três tipologias de interação. Temos informação, ou seja, o serviço, o sistema tem a necessidade de informar o cidadão sobre a modalidade de funcionamento, etc.
temos depois a consulta, ou seja, o sistema e o serviço precisam de escutar as preferências, o nível de satisfação do cidadão, e depois tem o terceiro nível, que é participação, terceiro nível de interação, que é um processo de interação importante. Agora, relativamente à informação e à consulta, na verdade, o sistema de saúde já trabalha bastante bem. Relativamente ao tema da participação em nível internacional, é um tema complexo. Applicando esta imagem applicando esta imagem da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento para o campo da participação, aqui temos a participação é uma ponte cujo objetivo seria de aproximar, relacionar, interconectar de uma parte o cidadão, considerando cidadão utente, doente e cuidador, e de outra parte o sistema de saúde, considerando profissões, administradores, decisores. Agora, a experiência internacional, a literatura internacional nos diz que a participação funciona se é retroalimentada por associações e movimentos, como pode ver nesta imagem. Ou seja, o representante sozinho, que não está relacionado a uma base de apoio, a uma associação, um movimento, não tem força para atuar e para poder conseguir, para poder influir no processo de decisões. E se supõe que a participação seja uma estratégia importante para aprimorar a cidadania. Nós, no campo da saúde, por cidadania, entendemos garantir o direito à saúde, garantir o acesso e a equidade. Existe um grande consenso em nível internacional sobre a importância da participação. Já tem um consenso, todos concordam que é importante envolver o cidadão. Aqui eu estou mencionando o resultado de alguma conferência internacional importante, partindo da famosa conferência de Alma-Ata de 1978, até a chegar a uma mais recente, a conferência sobre a promoção da saúde de Xangai, de 2016. Todas recomendações para implementar estratégia de participação, para envolver doente, utente, cidadão no sistema de saúde, no serviço no sistema de saúde. E existem várias motivações que justificam porque é preciso envolver o cidadão. Eu aqui vou apresentar 3 argumentos fortes que legitimam a participação. O primeiro argumento é que há um consenso que o doente e utente têm conhecimento e experiência, e é importante que participem no processo, na relação terapêutica. É importante, porque tem conhecimento, e esse é um argumento muito forte. Outro argumento importante é o tema da transparência e da responsabilidade, ou seja, os serviços devem ser responsáveis, devem ser transparentes. Esse é o discurso da accountability. E depois, um terzo argumento forte, que na verdade não é muito tratado na literatura, ma che deveríamos trabalhar mais, é o argumento que a participação poderia até melhorar o acesso do cidadão ao serviço de saúde e de alguma forma reduzir a desigualdade. Esse é outro argumento forte. Porém, existe uma contradição entre o discurso, falo em nível internacional, o discurso sobre participação, com muita retórica também, e a prática nos serviços. Na verdade, se vamos analisar, estudar a experiência internacional, vamos ver que existem insuficientes resultados de boa prática de participação.
e finalizo questa introduzione rapidamente apresentando quatro, na minha opinião, a partir de uma revisão da literatura que eu fiz, 4 aree critiche da partecipação em saúde. O primeiro é importante criar um espaço democrático nos conselhos, nos fóruns de participação, onde os representantes dos utentes, que são a parte mais fracas, possam expressar, fazer propostas, ou seja, ter a possibilidade de interagir em um espaço democrático, onde não haja relação de poderes. Então, a literatura atual fala de criar espaços deliberativos, onde todos possam participar. E esse é um argumento importante. Outra área crítica é o déficit de representatividade. Aqui um tema grande, imenso, um tema gigante. Quem que representa? Aquele representante consegue realmente representar 50.000 cidadãos da sua comunidade? Esse é um tema gigante que a literatura internacional não tem resolvido e é difícil resolver. Depois tem outro tema importante, que é a escassa influência do impacto da proposta do cidadão nas decisões. Muitas vezes, muita experiência internacional, o cidadão, o fórum, o conselho se reúne, discute e depois não tem a possibilidade de influir. E isso cria desmotivação e afastamento. Outro ponto crítico é a falta de avaliação. Na verdade, em nível internacional, existem poucas avaliações sobre a efetividade da participação. É um panorama ainda pouco explorado e precisamos aprimorar, precisamos estudar mais a prática da participação. E começo a apresentar o resultado dos estudos que é promovido pela APAC, Associação Portuguesa de Administração Hospitalares, e que eu, como investigador do SES, junto com outro colega, temos realizados, com a preciosa colaboração das investigadoras Sofia Crisóstomo e Margarita Santos, que integram o programa Mais Participação, Maior Saúde, como você sabe, que é um programa pioneiro de participação das associações do doente e, no geral, do cidadão em Portugal. O objetivo, tínhamos dois importantes objetivos desse estudo. O primeiro era compreender a atuação do Conselho Consultivo, ou seja, analisar o que existe nas instituições hospitalares como participação. Atualmente existe reconhecida por lei o Conselho Consultivo. Então, o primeiro objetivo era analisar, compreender como está funcionando. A segunda parte, o segundo objetivo era um pouco mais ambicioso, queríamos captar, recolher as opiniões, a percepção dos presidentes que trabalham, que têm um papel importante dentro desta instituição, captar a opinião deles sobre quais as modalidades mais efetivas para aprimorar a participação, ou seja, para ir além do Conselho Consultivo. Então, aqui gostaria de realçar que este estudo baseou-se no referencial teórico-metodológico do Michael Kim Patton, que é um grande estudioso da avaliação dos Estados Unidos, e que ele escreveu um livro importante que se chama Utilization Focused Evaluation, ou seja, a avaliação deve ser baseada, deve ser enfocada na utilização. Ou seja, o resultado da pesquisa, das avaliações, devem retroalimentar um processo de gestão, devem aprimorar um serviço. Não serve fazer uma pesquisa e depois o resultado que termina em um gaveto que não são utilizados. Então, nós baseamos nessa ideia importante que os estudos servem. Este estudo não servia para fazer uma avaliação do que está acontecendo, mas era o objetivo que concordamos junto com a APAC, era de
conhecer para poder trabalhar mais, para implementar ainda mais a prática da participação. Então, esse foi um inquérito online enviado a 49 instituições hospitalares do Serviço Nacional de Saúde. Recebemos 45 respostas, 45 consideradas válidas para analisar a existência dos conselhos consultivos, mas menos respostas relativamente a opiniões sobre alguns aspectos que a gente queria aprofundar. Então, recebemos 33 respostas válidas para poder incluir na análise global. Aqui temos, como podem observar, em prática, somente em 35% das instituições hospitalares existe um conselho consultivo atuante, que é vigente, que está funcionando. Em 40% das instituições existe um conselho, mas não está em vigor neste momento. E em cerca de 25% das unidades hospitalares ainda não foi constituído o conselho consultivo. E depois aqui temos 31 respondentes nesta pergunta. Perguntamos se o Conselho Consultivo incluía um representante do utente. Na maioria dos casos, cerca de 75%, inclui um representante dos utentes. E depois perguntamos quem designou o representante do utente. E na maioria dos casos, cerca de 40%, foi sugerido pelas Ligas dos Amigos. E chama a atenção 43% de resposta onde os presidentes não dominavam esta informação. Outras ao lado aqui, outras figuras, perguntamos se o representante do utente é utente da instituição e na maioria, 51%, responderam que sim, é utente da mesma instituição. Depois perguntamos se o representante do utente recebe alguma ajuda de custos. Aqui a maioria disse que não recebe, na tradição de todo o país da América do Sul, da Europa do Sul, que não acostumamos a incentivar a participação através da ajuda de custo. Uma prática muito utilizada nos países anglo-saxões, no Reino Unido, no Canadá. Eles estão tão interessados a aproximar o cidadão através de canais de participação que chegam a facilitar a ajuda de custo. Esta é uma estratégia que poderia ser considerada, poderia ser discutida. Depois perguntamos, outro ponto, quantas vezes reuniu conselhos no 2018 e no 2019. E aqui chama a atenção, como vocês podem observar, que em 2018 os 57% dos presidentes e no 2019 os 60% do presidente afirma que nunca reuniu durante os anos 2018 e 2019. Então aqui é outra área onde seria muito fácil trabalhar, aumentar o número de reuniões. Depois perguntamos aqui qual é a opinião dos presidentes sobre se é suficiente uma reunião anual. Agora aqui o decreto de 2005 falava de uma reunião anual, mas o decreto-lei de 2017 mudou e fala de uma reunião por cada semestre. Nós fizemos a pergunta, perguntamos se é suficiente a reunião por ano. E os respondentes, 50%, ou seja, a maioria dos respondentes disseram que não é suficiente. E depois perguntamos quais as razões
por qué é suficiente e por qué é insuficiente. E aqui tivemos resposta muito interessante de parte dos presidentes. Os presidentes que realçaram a insuficiência de uma reunião por ano afirmavam que a instituição hospital é uma instituição muito complexa, então não precisa mais reuniões. Outros afirmam que há diversos assuntos que devem ser discutidos. Então, várias motivações que, na opinião do presidente, justificariam desenvolver mais reuniões e não somente uma reunião por ano. Depois, também, os presidentes que justificaram uma reunião por ano afirmaram que, em fim de contas, pode-se sempre realizar reuniões extraordinárias quando o Conselho lo decide. E depois perguntamos atividade desenvolvida pelo Conselho Consultivo com base nas atividades previstas no decreto de lei de 2015 e reiterado tais atividades reiteradas no mesmo decreto lei de 2017. Aqui são 3 atividades previstas e aqui temos resposta dos presidentes. 22 presidentes informaram que na própria instituição o Conselho Consultivo aprecia o plano de atividade. 21 informou que na própria unidade o Conselho participa na emissão de recomendação para melhor funcionamento e somente 11 presidentes afirmaram que o Conselho Consultivo aprecia o relatório anual. Essa outra área onde seria fácil poder trabalhar para incrementar a participação. Então, o estudo vai mostrando alguma possibilidade muito reais que não necessita grandes mudanças. Depois, finalizando esta primeira parte, perguntamos qual é a opinião do presidente sobre o grau de influência que exerce o Conselho Consultivo na gestão das instituições. E como podem ver aqui, nós utilizamos uma escala de 10 pontos, mínimo de 1, máximo 10. Os 28 respondentes se dividiram entre 50% que avaliaram negativamente con nota de 1 a 5 e outros 50% que avaliaram positivamente. Então, aqui tem un'area aberta que poderia ser aprofundata até com uma pesquisa qualitativa mais dirigida. Perguntamos também se na opinião deles, dos presidentes, o Conselho Consultivo consegue representar os interesses diretti dos utenti. Igualmente, con proporzione differente, con numero differente, os presidentes se dividiram, 50% deram uma avaliação negativa de 1 a 5 e outros 50% uma avaliação positiva. Provavelmente estas 2 perguntas poderiam ser aprimorado utilizando outra graduação, outra estratégia para mensurar a opinião sobre este aspecto. Então, esse é um ponto que nós como investigadores podemos reconsiderar para ver autocriticamente esta parte. Mas, de toda forma, temos uma divisão entre uma parte acredita que está exercendo uma influência e outra não. Depois passamos à segunda parte do questionário. A segunda parte, o objetivo era recolher
la prima parte era raccogliere informazioni sobre o che esiste o consiglio consultivo, la seconda parte era raccogliere informazioni sobre qual è la modalidade mais efetiva, qual é a opinião dos presidentes para desenvolver mais participação no âmbito das instituições hospitalares. E aqui perguntamos, aqui utilizamos a scala de Likert con 5 item, de discordo totalmente a concordo totalmente. E la pergunta era: deveria ser conferido maior poder para tomar decisões às comissões dos utentes? Como podem observar, juntando discordo totalmente com discordo, temos cerca de 55% do presidente que não concordam em conferir maior poder para tomar decisões às comissões de utentes. Depois, aprofundando um pouco esta questão, podemos observar, aqui como podem ver nesta imagem, aqui nesta figura, que nós temos 3 tipologias de conselhos, de conselhos consultivos. Perdão, 3 tipologias de instituições hospitalares, onde o conselho nunca foi constituído, aqui onde o conselho foi constituído e é vigente, é atuante, e onde o conselho é constituído, mas está sem mandato em vigor. Pode observar que, e isso merece uma reflexão, uma análise entre nós todos, nas instituições hospitalares onde o conselho não foi constituído, os presidentes são mais favoráveis a conferir mais poderes às comissões dos utentes. Então, essa é uma análise que é interessante abrir uma análise, uma discussão para tentar de entender. E depois também podemos ver que no caso de conselho sem mandato em vigor, também há uma posição mais favorável das instituições hospitalares onde o conselho funciona e atuante. Merece. Agora, não temos uma quantidade de dados, uma ampla quantidade de dados que nos permite de chegar a conclusões. Mas, de toda forma, são tendências que podemos analisar. Tendências. Depois perguntamos se devia tornar-se obrigatória a auscultação de representantes da sociedade nas decisões que afetam significativamente os utentes. E aqui, como podem ver, cerca de 70%, juntando concordo e concordo totalmente, aqui os presidentes das instituições concordam que é obrigatório a auscultação dos representantes. Depois perguntamos se deveria ser ascoltado de forma sistemática attraverso de inquérito. Aqui tem uma grande maioria que concorda, 85%. E depois perguntamos se as instituições hospitalares desenvolvem algum tipo de atividade de envolvimento público, alguma forma de incentivo à participação. E a maioria 48% dos presidentes disseram que não realizam atividade que objetivam envolver associações no âmbito da instituição. E depois uma série de perguntas, sempre para recolher a percepção sobre a potencialidade de desenvolver mais estratégias de participação nos nossos hospitais. Perguntamos uma série de perguntas e tivemos respostas muito positivas. Por exemplo, se a comissão a pergunta era se a comissão de utentes devem colaborar na promoção de projetos de humanização.
e temos 87%. Se deve la commissione utente collaborare nell'identificazione delle barriere e forma di migliorare il percorso d'utente, 84,4%. Si deve partecipare nell'analisi dei relatori di soddisfazione dell'utente, também temos 78%. E outros, se a comissão utente deve participar na análise da implementação da lei que consagra os direitos e o dever dos utentes do serviço de saúde, também aqui 72%. E, finalmente, também, se a comissão de utente deveria participar, colaborar na definição de comunicação dirigida ao utente. Mas depois, nesta aqui, podemos ver dois itens onde os presidentes não concordam. Quando perguntamos se a comissão do utente deve participar na decisão sobre organização, reorganização do serviço do hospital e se deve participar na comissão de ética. Aqui a maioria dos presidentes não concorda. Aprofundando este conjunto de perguntas e cruzando a percepção dos presidentes sobre as três tipologias de conselhos consultivos, podemos ver que aqui em verde, na cor verde, temos os conselhos consultivos que funcionam e são vigentes, são implantados. Então, você pode observar que na maioria das perguntas há parecer mais favorável, como antes, nas instituições onde o conselho não é constituído ou é constituído e não é atuante. Então, esse junto com a figura de antes merece uma reflexão. Por que os presidentes na cuja instituição não existe valorizam a contribuição dos conselhos e vice-versa. E vamos finalizando aqui, outras perguntas aqui, finalizando, perguntamos, na opinião deles, a partir da experiência deles, como poderia facilitar, como poderia ser desenvolvidas mais práticas, mais formas de participação. E aqui o presidente tinha mais opção de resposta, e podemos ver aqui 26 presidentes falaram que é importante o interesse dos profissionais. Ou seja, o interesse dos profissionais pode criar um clima apto para melhorar a participação. Depois, 20 presidentes chamaram em causa a iniciativa e o interesse dele mesmo, dos dirigentes das instituições hospitalares. Mas depois, outros 17 presidentes destacam também a característica das associações do utente. Ou seja, nem sempre depende das instituições. Muitas vezes falta o protagonismo mesmo nas comissões do utente, nas instituições. E assim como outros 16 falaram que a presença de associações dentro da instituição poderia facilitar. Ao final, a última pergunta, deixamos uma pergunta aberta para que os presidentes pudessem livremente expressar suas opiniões. E, em prática, a pergunta era aberta: o que poderia reforçar a participação das associações do utente? Tivemos 29 respondentes e realmente muita risposta. Geralmente a pergunta aberta não são respondidas, a pergunta aberta no questionário. Mas neste caso tivemos muita resposta, muito interessantes, e aqui podemos ver, nós fizemos uma análise e criamos duas categorias. As categorias
em que as opiniões do presidente responsabilizam de alguma forma a instituição, ou profissionais ou dirigentes, responsabilizam a instituição para a insuficiente participação. E outras categorias, onde o presidente responsabiliza as mesmas associações, comissão de utente. Então, aqui é uma pergunta que deu resposta interessante, rica, que dá também para captar informações que podemos utilizar futuramente, a PAC pode utilizar futuramente para trabalhar, para desenvolver mais atividades de participação. Finalizando, algumas conclusões, sempre relativamente à primeira parte do inquérito, que era sobre os conselhos consultivos, sua atuação. Bom, é nítida a imagem que a pesquisa, a investigação alcançou uma imagem muito clara sobre o funcionamento do Conselho Consultivo, ou seja, o Conselho Consultivo funciona de forma muito limitada. E este estudo contribui com algumas informações que poderia melhorar, aprimorar a participação do Conselho. Por exemplo, criar um novo Conselho Consultivo, renovar o Conselho Consultivo que não tem mandato neste momento, incrementar o número das reuniões, envolver o Conselho naquela atividade prevista pelo decreto-lei e incentivar a participação do representante até podendo garantir alguma forma de ajuda de custo, como já disse, em outro país se acostuma a fazer. Relativamente à segunda parte, ou seja, relativamente ao objetivo de como fortalecer a participação das associações ou das comissões de utentes, aqui é importante lembrar que uma parte significativa dos presidentes entrevistados mostrou uma posição favorável a desenvolvimento de nova forma de participação. Cerca la metade, 50% cerca, mostraram interesse e uma posição favorável para aprimorar, para criar novas estratégias de participação nos hospitais. Então, nessa linha é importante reforçar esta posição favorável que já existe. Esse é um capital que tem que ser aprimorado, mas nesse sentido é importante promover atividades de sensibilização, informação e formação sobre por que é importante a participação do cidadão. E aqui tem que ser um trabalho muito importante, mas é um trabalho dirigido para profissionais, para dirigentes, administradores, até para um membro da Liga, a Liga dos Amigos, que além de desenvolver atividades de voluntariado assistenciais importantíssimas, poderia também desenvolver alguma atividade de representação dos utentes. Na Itália, por exemplo, nos comitê consultivo misto da região Emília-Romagna, os voluntários das associações, tipo a Liga ou a Associação de Pacientes, além de desenvolver atividade de voluntariado, participam nos conselhos onde se tomam decisões. Então, poderia desenvolver até outras funções. Pronto. Finalizo mostrando esta foto a você, esta imagem da pandemia de 1918, esta imagem bem interessante, onde até o gato aqui pode ver, estava com máscara aqui. Nós estamos nesta situação, hein? Por isso que queria terminar. Muito obrigado pela vossa atenção. Fico à disposição para vossas perguntas, questões. Muito bem, professor Mauro. Agradeço
a apresentação clara e objetiva deste estudo, que é muito nos interessa, especialmente numa época em que damos cada vez mais valor à participação do cidadão nas nossas instituições, e que, de certo modo, também demonstrou alguma contradição até nas próprias respostas da participação, uma vez que ela também está prevista em diplomas legais, mas, por outro lado, depois na prática pode ser que não seja bem assim. Deste modo, eu iria agora abrir o debate aos nossos comentadores. Começaria por questionar, ou melhor, fazer uma certa provocação à Sofia, porque, no fundo, à semelhança dos outros países europeus, sobretudo os do sul da Europa, parece que em Portugal há uma grande diferença entre o que está preconizado na lei, numa perspectiva normativa e formal, e a prática efetiva do sistema de saúde. É uma realidade que no nosso país tem vindo a ser percorrido um caminho, algo ainda longo e lento, mas que tenta incorporar a participação ativa do cidadão na configuração do sistema de saúde. Na sua perspectiva, o que parece estar a faltar para promover a participação ainda mais ativa no cidadão em saúde? Estaremos nós perante uma ausência de canais institucionais capazes de promover uma participação regular? Obrigada, Bárbara. Eu queria começar por dar os parabéns à APA por esta iniciativa, dado que começa por fazer algo que é muito importante, que nós todos nos interrogávamos há algum tempo, que era quantos conselhos consultivos é que existem, quantos deles é que os utentes estão representados, quem é que nomeou os representantes dos utentes, e de alguma forma hoje temos essa fotografia aqui, e portanto eu acho que isso é um ponto de partida muitíssimo importante também para percebermos da lei à prática o que é que tem acontecido. E eu, por exemplo, comparativamente com aquilo que foi o panorama identificado aqui há uns anos, é verdade, relativamente à participação dos utentes no âmbito dos conselhos da comunidade, eu diria que os hospitais surpreendeu muito até pela positiva, não é? Pronto, em alguns hospitais ainda não há conselho consultivo, mas eles já existem muito e pelo menos estão a funcionar também numa larga percentagem. Quanto à efetivação da participação na prática, eu acho que, de algum modo, este estudo também levanta algumas pistas. Nomeadamente, por exemplo, há uma lacuna grande, que já foi identificada, essa lacuna à participação nos cuidados de saúde primários, e surge agora também aqui, que vimos que há uma percentagem muito pequena de representantes dos utentes que são nomeados pelas comissões de utentes. E isso não é visível do estudo, mas nós sabemos do terreno, existem efetivamente muito poucas comissões de utentes constituídas. E, portanto, essa é logo uma lacuna de base. Quem assume esse papel acaba por ser a Liga dos Amigos do Hospital, que não tem na sua genes a função de representar os utentes, embora o possa fazer, não é? Conforme o professor Mauro também referiu, mas de facto não tem na sua genes e muitas vezes hoje ainda não o faz, ou na larga maioria não o faz enquanto tal. E, portanto, há aqui eu acho que isto é uma função de todos nós, não é? Cabe a quem está nos hospitais, não só aos administradores, mas aos profissionais também, de alguma forma, incentivarem os seus utentes a criarem comissões de utentes, por exemplo. E aí, ao nível da informação, uma coisa fácil, não é? Que às vezes é só dizer aos utentes que eles têm esse direito e como é que o podem fazer se o quiserem constituir. Porque depois também sabemos que há algumas comissões de utentes mais ligadas, em alguns contextos, a algumas forças políticas, que no fundo formaram as comissões de utentes porque já têm esse conhecimento prévio, mas que vem via política e não vem via, digamos assim, a instituição hospitalar, nem a principal motivação é o facto de serem utentes e de uma determinada instituição e de se unirem em função disso. Eu acho que também foi muito curiosa esta questão, que o Mauro levantou em relação parece que os presidentes dos hospitais, onde já há conselhos consultivos instituídos, são menos favoráveis à participação das comissões de utentes. Não é? E, de facto, aqui eu acho que nós podemos aqui avançar muitas potenciais explicações para isso, mas acho que é mais um exercício de autorreflexão que fica para os próprios administradores hospitalares, sobretudo aqueles onde já existe
Conselho de Administração, não é? Acham que não é importante uma participação adicional das comissões de utentes porque elas não existem? Ou porque acham que os utentes já estão representados no Conselho Consultivo e ele funciona bem nessa perspectiva? Ou não estão disponíveis para partilhar o seu poder? Não é? Vimos ali que, quando o Mauro falou no início, eu recordo naquela ponte que falava em informação, auscultação e participação, vemos um nível muito favorável de relativamente à auscultação, não é? Aos inquéritos, à participação nos inquéritos, a ouvir os utentes, mas depois, quando falamos em partilhar o poder de decisão que hoje temos, não é? A verdadeira participação, aí eu acho que parte muito do que o Mauro também identificou ao nível da sensibilização e das experiências piloto. Eu acho que valia de facto a pena fazer um dia uma discussão com estes conselhos de administração que têm experiência de conselhos consultivos ativos, para perceber melhor as suas respostas, mas também como é que eles sentem de facto, porque a experiência de quem desenvolve projetos pilotos ao nível da participação, por exemplo, se estivermos a falar de desenvolver em conjunto um inquérito de satisfação, vamos ter resultados muito mais significativos para a gestão da instituição hospitalar se ela for desenvolvida em conjunto com um grupo de utentes, que depois nos vai também ajudar a interpretar os resultados que obtivermos, do que se desenvolvermos um questionário de satisfação que às vezes nem sequer é muito bem percebido do outro lado pelo utente, ou o utente queria dar a sua opinião sobre outra coisa. E, portanto, eu acho que fica também este desafio aqui, que é de, aproveitando este potencial favorável, de facto, à participação nos hospitais onde ele existe, para se desenvolverem mais iniciativas, mesmo que sejam pequenas, não é? Ouvimos falar nesta questão da identificação das barreiras e formas de melhorar o acesso. Por exemplo, isto é uma questão importantíssima para os utentes que diariamente circulam nas instituições e em que é um tema relativamente fácil, não implica propriamente eu partilhar o meu poder de decisão no Conselho de Administração, mas que poderá ter um impacto muito grande ao nível dos utentes, por exemplo. Muito bem, obrigada. Utilizando precisamente um dos resultados mais curiosos deste estudo, que de facto demonstrou ou mostrou que conselhos consultivos em vigor, ou melhor, instituições em que existem conselhos consultivos em vigor, há uma clara predisposição para não conferir mais poder às comissões de utentes, e sabendo que a Ana tem um conselho consultivo em vigor, eu pergunto qual a sua opinião sobre o resultado deste estudo. Como é que se pode interpretar esta certa contradição, ambiguidade portanto, nesta relação? Muito bem. Eu, antes de responder concretamente à sua pergunta, gostava de fazer uma consideração. Antes de mais, agradecer o gentil convite da APA, cumprimentar os meus colegas de painel, ilustres colegas, e valorizar a apresentação esclarecedora do Sr. Professor Mauro Serapioni. Em relação ao estudo que agora foi apresentado, não podemos deixar de referir duas conclusões do mesmo, e cito: os resultados da primeira parte do inquérito oferecem uma nítida imagem da limitada atuação dos conselhos consultivos. E como ressalta da literatura internacional, a participação é um fenómeno social muito complexo que envolve muitas dimensões económicas, sociais e políticas. De facto, a atuação dos conselhos consultivos está bem delimitada, desde logo pela legislação que determina o número de membros e as suas competências, pela heterogeneidade da sua composição e a forma da sua nomeação, pelos interesses díspares dos seus membros e pela cultura e sociabilidade bem diferentes de região para região de país. E deixava aqui um desafio. Seria interessante sabermos se no estudo se detectou alguma diversidade de opiniões conforme a localização geográfica dos hospitais, se tiveram em conta a formação base dos presidentes que foram escutados e também a classe etária. Ainda me permitiam, antes de responder, as dificuldades reconhecidas para a gestão eficiente nos hospitais, a pressão constante a que estamos constantemente sujeitos, terão ao longo dos últimos anos dificultado ou mesmo negligenciado a articulação entre os conselhos de administração e os conselhos consultivos.
Nunca é tarde para mudarmos. Órgãos como o Conselho Consultivo deverão merecer a nossa melhor atenção, olhando para eles de uma forma positiva, vislumbrando como poderão os mesmos, dentro deste contexto legal, ajudar a gestão hospitalar a encontrar as melhores soluções. Vou agora, então, sinteticamente, como é meu apanágio, tentar basear-me na experiência do Hospital de Santarém. Portanto, nós temos um Conselho Consultivo a funcionar, foi constituído recentemente, este ano reuniu 3 vezes, não reuniu mais pelo efeito da pandemia, nem sempre é fácil conseguirmos um local que permita distanciamento social para juntar todos os conselheiros, e a nossa dinâmica é a seguinte: a ordem de trabalhos não se prende com nada pré-definido, portanto é escutado a todos os conselheiros o que eles pretendem ver discutido na reunião, e os temas são tão díspares como os seguintes: são custos com SIGIC, parte de estacionamento, contratações de pessoal, dificuldades financeiras, financiamentos comunitários, necessidades de equipamentos, listas de espera. No fundo, tudo o que os preocupa e que é atual no momento, quer para a comunidade interna, quer para a comunidade externa. A dinâmica, portanto, o nosso presidente do Conselho Consultivo foi eleito pelos seus pares e é o presidente da comunidade intermunicipal, são 11 municípios e, portanto, ele foi eleito por todos os seus colegas autarcas e é ele que gera quer as agendas, quer a reunião. Os conselheiros colocam todas as suas questões e as suas preocupações e o Conselho tenta esclarecê-los. Realço aspectos positivos, o Conselho tenta realçar os aspectos positivos da sua atividade, não é? Temos ali uma oportunidade única para transmitir o que de melhor fazemos, mas também as suas dificuldades. Falamos de prémios recebidos, de centros de referência que alcançamos, mas falamos também na dificuldade que temos na recuperação de determinadas listas de espera, na carência de recursos humanos e de verbas para investimento, por exemplo. Reparei agora no estudo e irei corrigir que não temos apresentado o relatório sobre as reclamações e sugestões, mas vamos passar a apresentar. A minha apreciação crítica em relação à dinâmica das nossas reuniões de Conselho Consultivo. Notava-se um grande desconhecimento sobre a realidade hospitalar, sobre o seu funcionamento, sobre as suas dificuldades, mas também sobre os seus sucessos e sobre os seus êxitos. Existiam muitos juízos de valor, a maior parte das vezes pejorativos, em relação à dinâmica hospitalar, a maior parte das vezes vinculados por ordens profissionais e pela comunicação social regional e muitas vezes pelos utentes. Estas reuniões vieram permitir desmistificar o ruído que não correspondia à realidade ou pelo menos era distorcido, promoveram uma cultura de participação e de diálogo. No meio de tantas exigências e solicitações que os CIAs têm neste momento, podemos pensar que isto é um tempo perdido, é mais uma reunião que temos que nos preparar. No fundo é um tempo ganho, porque se desmistificou N receios. Permitiu-nos promover a literacia em saúde, divulgar a imagem da instituição, ouvir e sentir o pulsar da comunidade e muitas vezes alertar-nos para aspectos que não estávamos despertos e permitir-nos inverter o rumo. Tem algumas desvantagens que já falou. Alguns conselheiros têm interesses corporativos ou políticos puros, não têm a visão global da instituição. Julgo que este é sem dúvida o caminho que todos temos que fazer. O hospital por si só muitas vezes também é um hospitalocêntrico, nem sempre gosta de se expor, nem sempre gosta de ser avaliado, mas é importante que os conselhos consultivos e os seus representantes, nós temos os representantes quer dos trabalhadores, quer da comunidade de utentes, da comissão de utentes, e portanto cada vez eles mais percebem e compreendem as dificuldades e o funcionamento do hospital. Da experiência, nós não somos conselho há muito tempo, portanto tivemos um ano a constituir o conselho, a conseguir
cativar algumas pessoas para pertencerem ao Conselho Consultivo, e só este ano é que ele teve em funcionamento. Deste ano só tenho uma imagem positiva, que foi sendo melhorada ao longo das reuniões. Enquanto na primeira reunião estávamos todos receosos e a ouvir-nos mutuamente, fomos criando uma cultura de confiança e de diálogo e de à vontade até para expormos os problemas, que nem sempre estavam à vontade. E depois esqueci-me da sua pergunta. Queria ser sintética. A pergunta pode ser algo desconfortável, porque no fundo o que eu queria obter a opinião seria como é que se consegue explicar que conselhos consultivos que já estejam constituídos e que estejam em vigor nas instituições hospitalares, e essas próprias instituições hospitalares não pretendem conferir mais poder às suas comissões de utentes. Não é o meu caso, pelo que eu acabei de expor, não é? Agora, eu penso que isso acontece porque alguns dos conselheiros não têm a tal visão global da instituição e a visão global das dificuldades, e pretendem canalizar a defesa dos seus interesses. Daí que os conselhos que têm que gerir uma instituição nas suas várias vertentes tenham esse receio, julgo eu. Muito bem, muito obrigada. Ora, partindo então do excelente exemplo do Hospital de Santarém, com o seu conselho consultivo, que pelo menos este ano já reuniu 3 vezes, eu diria até que se calhar acaba por ser um outlier neste estudo. Partindo então dessa boa experiência, eu passaria a palavra à Rita, também dando aqui o enfoque num dos resultados do estudo, que basicamente refere que em 2018 e 2019 uma larga maioria dos conselhos consultivos nunca reuniram. Eu pergunto, onde está o ovo e a galinha? Ou seja, de quem é a responsabilidade? Será das instituições hospitalares ou será dos próprios conselhos consultivos? Boa tarde a todos. Eu igualmente cumprimento a Associação Portuguesa dos Administradores por esta iniciativa e cumprimento o professor e os investigadores por este trabalho interessante. O meu centro hospitalar é um centro hospitalar dividido entre 2 câmaras grandes, muito grandes, a Câmara de Oeiras e a Câmara de Lisboa. A nossa experiência é uma experiência um bocadinho negativa, daí que provavelmente me estejam a fazer esta pergunta. Mas é de facto uma experiência que num conselho consultivo havia não só uma ausência da Câmara de Lisboa, que nunca mandou nenhum, por mais que fosse invetivado para isso, como havia uma coisa que a Ana Infante também disse, que era um interesse político importante de outra parte enfim, do poder local. A verdade é que o Conselho Consultivo, ou porque é complicado, ou porque é mal escolhido, também admito que isso possa ter acontecido, ou por outras razões, ou porque na sua gênese não esteve o verdadeiro interesse dos utentes, provavelmente é inoperante e foi, ainda por cima, originou imensos desconchavos dentro do próprio Conselho Consultivo sozinho, sem ter nada a ver com o Conselho de Administração. Portanto, não só não funcionou, como se desconchavou o próprio Conselho. E, portanto, foi um mau exemplo que eu acho que temos que apagar, mas que vai demorar um bocadinho de tempo a apagar, e que não trouxe nada de muito positivo, exceto algumas personalidades que faziam parte do Conselho, que efetivamente são excepcionais. Mas o conjunto não serviu. A representatividade ficou em dúvida. Também era com a Liga dos Amigos, porque também comissões de utentes... Eu não tenho comissão de utentes. E porquê? Porque estamos a falar de um centro hospitalar muito grande, com muito... E provavelmente faltou iniciativa também
da própria sociedade nesse sentido, ou está muito dispersa, ou está muito apressada, ou tem uma grande cultura de reclamação, mas não de participação. Enfim, há provavelmente várias razões para isso. Também já me esqueci da sua pergunta, porque, entretanto... No fundo, um dos resultados do estudo foi que a larga maioria dos conselhos consultivos nunca reuniram em 2018 e 2019. Minha pergunta é de quem é a responsabilidade? Passará pela instituição ou pelo próprio eu Conselho acho que é Consultivo? bipartida, mais uma vez. Provavelmente eu, enquanto presidente, teria a obrigação de os convocar, se assim fosse, mas como a experiência não era boa, nada como não cutucar a onça. Quando se cutuca a onça, podemos sair mal. E então a outra parte foi dos próprios que poderia ter havido uma razoável iniciativa conosco, porque eu acho que a relação até entre o Conselho de Administração e o Conselho Consultivo foi sempre boa. Isto é que é extraordinário. Mas o que se desagregou foi o próprio Conselho Consultivo e pronto, e aconteceu. Agora, em relação à participação pública e associativa no hospital, sem ser desta forma, eu acho que esta forma de Conselho Consultivo provavelmente dá bem em algumas comunidades e não dará bem noutras. E não será efetiva noutras. Meios muito grandes, com muito mais gente e sem esta organização local que seja tão efetiva como é em alguns sítios, nas grandes cidades isso não acontece tanto e, portanto, terá que ter outra forma qualquer e provavelmente temos que ser inventivos nisso. No entanto, a participação de utentes através ou da associação de doentes ou de outra forma, do meu ponto de vista, é muito importante. Apesar de haver 197 associações de doentes em Portugal, retirando algumas que são particularmente visíveis, mas que têm, do meu ponto de vista, um perigo, que é estarem muitas vezes financiadas pela indústria farmacêutica, devem ser valorizadas no sentido da qualidade e do acesso dos doentes aos respectivos e quem tem. Por exemplo, na área das neurociências ou na área de infecciologia ou do coração, que tem muitos doentes crónicos, sabemos que essas associações de facto são muito importantes para os doentes e para os familiares dos doentes. E, portanto, essa participação tem que ser vista também como uma participação importante. Enquanto o Conselho Consultivo está mais de uma forma da instituição para os relatórios, analisa os relatórios, analisa orçamentos, analisa isto e aquilo e aquilo outro. Emite recomendações. Envia recomendações, mas recomendações baseadas nesses documentos e Sim. não tanto naquilo que é a prática dos hospitais. E seria bom, como a Ana Infante disse também, que estivessem mais dentro da realidade dos hospitais. E, nesse aspecto, associações de doentes e familiares de doentes, etc., estão muito mais nessa realidade e não baseado nos documentos pelos quais nós somos avaliados por outras instituições que não estas. Portanto, são instituições que existem para isso. E, portanto, não me parece que seja esse o objetivo maior de um Conselho Consultivo. Acho que não é esse o objetivo maior. É sim, melhorar qualidade, acesso,
enfim, ver desvios, com certeza, etc. Mas não analisaram os documentos que são, obviamente, analisados por instituições centrais do Serviço Nacional de Saúde, que têm por essa obrigação, e que é esse o trabalho de cada um. E, portanto, não me parece que esta análise pública desses documentos seja um objetivo maior de um Conselho Consultivo. Muito bem, obrigada. Penso então que estamos todos de acordo em relação ao papel essencial que, de facto, o cidadão desempenha nas nossas instituições hospitalares. Contudo, permite-me uma provocação que vai ser dirigida ao Carlos e pergunto se os conselhos consultivos, efetivamente direcionados para um espaço de participação pública, onde os representantes dos cidadãos e utentes, isto é fundamental, onde vamos focar aqui a questão nos representantes dos cidadãos e dos utentes, bem como também das comunidades locais, mas sobretudo aqui dos cidadãos e dos utentes, será que eles estão capacitados para acompanhar a atividade hospitalar, emitir recomendações, negociar, ou seja, aquilo que a Rita acabou de referir? Ou seja, têm eles esta capacidade de acompanhar a atividade hospitalar, emitir recomendações e negociar até com os próprios outros colegas de conselho consultivo e propor soluções que visem o melhor funcionamento dos serviços a prestar às populações? Um dos resultados deste estudo apontou para que cerca de 28% a 30% das instituições hospitalares não concordam com a participação dos utentes nas decisões sobre o funcionamento dos serviços. Eu pergunto, será que isto também se deve à própria capacitação do representante dos utentes? Muito bem. Antes de mais, agradecer novamente a amabilidade e a gentileza do convite da APA, cumprimentar os meus distintos colegas, que aliás, me deixam muito pouco para dizer, depois de tão sábias intervenções. A única coisa que eu acho que é importante, o Miguel Lopes quase me obrigou a ficar aqui hoje à tarde, sendo que eu tenho ali os doentes Covid todos para acompanhar, mas ele quase me obrigou a ficar hoje à tarde, porque teríamos 3 hospitais com realidades diferentes e, portanto, seria importante eventualmente o meu contributo. E daí, depois de ouvir quer a Ana, quer a Rita, eu acho que, de facto, talvez possa dizer mais qualquer coisa diferente, porque o meu hospital tem realmente experiências diferentes daquelas que vocês aqui transmitiram. Antes de mais, dizer-vos o seguinte: eu sou um azarado no meio disto tudo, porque eu entrei como presidente do Conselho de Administração em 2016 no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que eu às vezes, quase por brincadeira, digo que é o Amadora Sintra do Norte, porque é o grande hospital junto da grande metrópole, só que em vez de ser ao lado de Lisboa, é ao lado do Porto. Eu tenho 520 mil almas para tratar, com 12 concelhos de 4 distritos, todos diferentes. Tenho ali uma realidade que antes de mais dizer que, quando lá cheguei, estava um conselho consultivo a funcionar, de que era distinto presidente o nosso professor Nogueira da Rocha, que acabou de chegar. E, portanto, eu tive o grato privilégio de poder constatar a forma sábia, experiente e diligente como se podem fazer as coisas. Porque com uma forma agregadora, com uma forma, digamos, de trazer as peças a funcionamento, eles fizeram a primeira reunião, no meu mandato, absolutamente cordial, absolutamente participada e, portanto, eu diria, muito positiva. E deixou-me um alento muito grande para o que poderia ser a intervenção do Conselho Consultivo dali para a frente. Azar dos azares, que é o que eu estava a dizer. Mudou a lei, entretanto, e a nomeação dos Conselhos Consultivos passou a ter uma configuração completamente diferente. E, portanto, deixei de ter Conselho Consultivo. E tratei de ir atrás de todas aquelas alíneas que lá estava para compor o Conselho Consultivo e fomos capazes de juntar as peças todas, exceto uma, que é uma individualidade de prestígio nomeada pelo Ministério da Saúde, que eu continuo até hoje à espera que seja nomeado. E, portanto, e como isso nunca foi feito, o presidente da CIM, eu tenho uma CIM e depois tenho um conselho que não faz parte da CIM, mas faz parte da área metropolitana do Porto, que é Paredes. Portanto, logo aí já teria uma dificuldade, porque ali está o representante da CIM e eu poderia dizer que estou a excluir Paredes e Paredes poderia também reivindicar vontade de querer participar ou o que seja. Mas lá se entenderam e, na reunião da CIM, elegeram um presidente para... E, portanto, eu fiz a indicação do presidente. Depois, os representantes dos utentes. Representantes dos utentes, eu não tenho representante de utentes
do hospital propriamente dito, mas, à falta de melhor, fomos à procura daquilo que são as associações de utentes das várias doenças que estão representadas em Portugal e fomos lá escolher um e também nos indicou o elemento e também fomos. E, portanto, tínhamos todos, exceto o tal individualidade de prestígio do Ministério da Saúde. Daí que, até hoje, continuo sem que o Conselho funcione. Depois, dá-se a circunstância de, já neste tempo, a própria CIM já mudou de presidente. Portanto, aquele que eles tinham indicado como presidente do Conselho Consultivo, porque era o presidente da CIM, também agora está em questão porque, de facto, o presidente da CIM já não é o mesmo. E daí que eu não sei o que é que vai ser isto daqui para a frente. A única coisa que eu posso dizer é, eu tive uma extraordinária experiência na primeira e única reunião que tive com o professor Nogueira da Rocha, que me deixou, de facto, uma esperança grande do funcionamento do Conselho Consultivo e que depois nunca mais tive nada. Agora, refletindo sobre o que me perguntam e sobre aquilo que estávamos aqui a falar, dizer o seguinte, há bocadinho da sua intervenção eu fiquei convencido que nós no Conselho até somos uns malandros, os presidentes do Conselho até são uns malandros que não querem a intervenção da comunidade, da sociedade. E, portanto, isso vem um bocado de encontro àquilo que me foi perguntado. É que, por um lado, é preciso ver o que é que estamos a sugerir como sendo a intervenção do Conselho Consultivo ou da comunidade ou o que seja. Porque, naquilo que refere, fazer um inquérito de satisfação, fazer uma série de coisas que têm a ver com fluxos de doentes, com outras coisas relacionadas, eu acho que é quase consensual e aceito facilmente a intervenção dessas associações, desses representantes. Agora, numa altura em que nós, elementos do Conselho de Administração, vivemos uma situação que é verdadeiramente castradora da nossa ação diária, onde nós próprios temos uma dificuldade enorme de fazer aquilo que gostaríamos de fazer. Eu gostava de saber qual seria a intervenção de um Conselho Consultivo posto perante uma situação em que o Tribunal de Contas recusou visto à alimentação do hospital. E, portanto, eu gostava de saber qual ia ser a intervenção do Conselho Consultivo numa coisa dessas, assim como outras. Aquilo que é a gestão objetiva, operacional, e que a nós incumbe, e pela qual, como disse a doutora Rita há bocadinho e bem, somos avaliados, muitas vezes sabe-se como, pelas tais entidades que o têm que fazer. Portanto, eu diria que criar aqui degraus intermédios, ou o que se queira, de suposta avaliação do nosso funcionamento, tenho muita dificuldade em encaixar. Depois, a resposta à sua pergunta é muito simples, é que parece-me difícil, por aquilo que eu vou vendo, parece-me difícil que conseguíssemos conciliar aquilo que são as expectativas, as ambições, os anseios dos representantes do Conselho Consultivo com muito daquilo que são as nossas dificuldades no dia-a-dia. Porque, repare, você tem ali representantes, a doutora Rita falava há bocadinho que tinha 2 câmaras, eu tenho 12 em 4 distritos. Portanto, vocês estão bem a imaginar o que é gerir aquelas sensibilidades, do que é que cada um quereria em cada momento para cada coisa. Depois, ao nível das representantes dos utentes, não é líquido que o representante dos utentes das doenças do aparelho digestivo sejam exatamente consonantes com os representantes dos utentes daquilo que falava a doutora Rita há bocadinho, das doenças degenerativas, do foro neurológico, ou o que seja, que são coisas completamente diferentes. E, portanto, isto era um fator de entropia, na minha perspectiva, um fator de entropia muito grande. Depois, as conclusões que vemos aqui do estudo. Eu acho que aquilo ali retrata muito bem o que é a natureza humana. Nós, quando ali se refere que os hospitais, onde o Conselho Consultivo não existe, nunca funcionou, então, os elementos do Conselho de Administração têm tendência a achar que eles podiam ter mais poder, é muito fácil, isso faz parte da natureza humana. Eles no dia-a-dia não estão ali, não são fator de perturbação, de preocupação, etc. E, portanto, é muito fácil responder daquela maneira. Não é? Agora, quem vive já o dia-a-dia, e eu devo dizer que aquilo que a Ana falou aqui, para mim, é absolutamente notável. Não é? Atenção.
Porque, sobretudo num ano destes, de pandemia, com as dificuldades todas que nós temos, ela chegar aqui e dizer que reuniu 3 vezes o Conselho Consultivo, Verdade. Ana, eu tiro-lhe o chapéu e devo dizer que isso é absolutamente extraordinário desse ponto de vista. E, sobretudo, por aquilo que me parece uma forma de convivência pacífica que me pareceu das suas palavras, não é? Sim, mas o Conselho Consultivo não é só o Presidente, são os outros todos também, que muitas das vezes são, como dizia a Rita, um fator de entropia interna que eles às vezes não se conseguem entender entre eles. Mas, portanto, para dizer que esta coisa é demasiado complexa para ser vista assim com aquela visão, e permita-me o professor Mauro, de nós devemos dar assim, tout court, a abertura à intervenção, e permita-me a ousadia da expressão, quase sem critério dos representantes da sociedade, seja como seja. E, portanto, o que é que eu gostava de dizer, e acreditem que eu sou o mais consensual, o mais harmonioso, o mais liberal, se quiserem, do ponto de vista destas intervenções, não sou nada castrador da coisa. Agora, gosto de regras, gosto das coisas orientadas, porque no fim, nós, presidentes do Conselho de Administração, somos chamados a responder perante aquilo que é o funcionamento e não podemos ficar à mercê de situações que acho que basta no dia-a-dia da gestão operacional dos hospitais para que depois ainda tenhamos fatores adicionais de entropia que, de facto, mais do que ajudar, porque estamos todos certamente abertos à apresentação de sugestões, de melhorias e tal. Agora, muitas das vezes o que nós vemos é um palco adicional de crítica fácil, de lamúria, e como dizia a doutora Rita, e bem, um problema que existe na maior parte das associações representantes dos utentes prende-se com a forma de financiamento deles. E, portanto, isso também é preciso ter em conta como é que os interesses depois se estabelecem, tendo em conta tudo isso. Muito bem, já deu para perceber que é um assunto complexo. Para já a constituição dos próprios conselhos consultivos, depois também a operacionalização dos próprios conselhos consultivos, e tivemos aqui 3 exemplos diferentes da tentativa de implementação de conselho consultivo, já de um implementado e que de facto é um bom exemplo, sobretudo numa altura de pandemia, reunir 3 vezes, o que é de facto notável. Enfim, é de todo importante não esquecer que devemos fomentar a participação do cidadão. Mais do que ver o Conselho Consultivo como um órgão, digamos assim, que avalia documentos do próprio hospital, se calhar começar a ver mais numa perspectiva da participação até do próprio cidadão e, obviamente, também ajudar as instituições hospitalares na melhoria do acesso a esse próprio serviço. Muito rapidamente, gostaria de colocar uma última questão ao professor Mauro, de como é que nós conseguimos rapidamente conseguir ganhos nesta questão dos conselhos consultivos. Como é que nós conseguimos obter quick wins em conselhos consultivos e na participação do cidadão nas nossas instituições? Muito rapidamente. Então, muito obrigado. Agradeço muito também as contribuições de pessoas que estão no campo e que conhecem o desafio da administração e da participação do cidadão. Agora, eu para responder a sua pergunta, até para responder em geral, em poucos minutos, eu acho que o Conselho Consultivo è un órgão importante, composto di differenti attori, differenti stakeholders, é igual que o Conselho de Comunidade no agrupamento do Centro de Saúde. Também aí eu fiz um estudo, tem muito limite na participação. Nós temos que diferenciar o Conselho Consultivo, que é um órgão importante de stakeholder, porque representa todo o território, todos os setores produtivos, todos, sindicato, trabalhadores, todos, mas isso não é participação, isso é parcialmente participação, porque tem só um representante do utente. Nós temos que valorizar o Conselho Consultivo para uma função importante de articulador, que articula os atores no território, mas ao mesmo tempo temos que criar fórum onde
tem só representante do cidadão, do utente, do doente, que se encontram cada mês ou cada 2 meses com o representante das instituições de saúde e tem uma atividade de interação, negociação e de participação. Então, são 2 níveis. O primeiro nível é o Conselho Consultivo, que é um articulador de diferentes interesses que estão no território. Porque o Conselho Consultivo não pode representar o interesse do cidadão, porque tem diferentes interesses. Mas, além disso, que é importante, não podemos renunciar a isso, temos que ir um pouco além e criar, como em muitos outros países, criar um espaço onde o cidadão, o doente, os cuidadores e os utentes se encontram um espaço regularmente, que não pode ser cada 6 meses, mas tem que ser pelo menos cada 2, 3 meses, mínimo, se encontra com representantes das instituições de saúde, com profissionais, e discutem, negociam, tentando de desenvolver práticas de participação. Eu acho que é nesse sentido a carta de participação do programa Mais Participação, Melhor Saúde, prevê também esses espaços para ir além do Conselho Consultivo. Então, eu acho que o Conselho Consultivo tem uma função importantíssima, mas não pode representar o interesse do cidadão, só parcialmente, porque representa o interesse mas tem farmacêutico, tem de todo no meio. O risco é que não... Então, precisamos, além disso, outro espaço que é portador dos interesses do utente, do doente, do cuidadores. Não sei se... Essa é a ideia que eu estou trabalhando faz alguns anos. E essa é a experiência dos países anglo-saxones. Vai nessa linha. Ou seja, temos que valorizar espaço de participação do cidadão, sem renunciar a um espaço articulador, como é o Conselho Consultivo. Mas tem só um representante do utente. E muitas vezes não existe o representante do utente, como você falaram, não? E complica ainda mais. É isso. Muito bem. Queria agradecer a presença do professor Mauro, a sua apresentação do estudo. Também terminámos com chave de ouro, com um resumo da importância da participação do utente nas nossas instituições. Agradecer também a presença dos comentadores e dizer que a APA continuará a promover esta mudança cultural da participação do utente no sistema de saúde. A gestão, nós, os gestores, temos um papel fundamental para implementar ainda mais a participação do utente nas nossas instituições e não esquecer que está nas nossas mãos promover esta mudança. Mais uma vez, agradeço a vossa presença e passaremos então à próxima atividade dentro de minutos.